Palavra, na verdade, muito importante, que às vezes passa despercebido por muita gente. E eu sei que essa palavra que você vai receber, isso pode trazer uma grande mudança no seu dia a dia. E mais do que isso pode trazer a manifestação, o cumprimento de promessas antigas e te proteger, te livrar de perder promessas que Deus tem na sua vida. Deus é um Deus de promessa. Toda promessa que Deus faz para nós, ela está sempre ligada a um propósito maior. Toda promessa que Deus te faz, inevitavelmente, toda promessa que Deus te faz, ela está ligada a um propósito maior, sabe? E Deus, ele tem um propósito maior na sua vida, sabe? Ontem eu estava conversando com alguém e essa pessoa, a gente estava falando que a murmuração, ela prejudica muito a nossa vida. Então, escuta bem, se você tem promessas de Deus, ou se você está crendo que Deus pode mudar a sua história, então nós precisamos tomar cuidado com a murmuração. Na Bíblia, nós vamos ver aqui na Bíblia, que quando fala do povo que estava atravessando o deserto, eles tiveram 3 consequências muito graves por causa da murmuração. Tiveram outras também, mas eu quero enfatizar em 3 consequências da murmuração. E quando você parar de murmurar, quando nós paramos de murmurar, paramos de reclamar e usamos a nossa boca para profetizar, para declarar aquilo que Deus nos revelou, ou declarar coisas boas, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Você que está aí, eu quero que você escreva assim, ó, algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. Tem alguém que me disse esses tempos, deixa eu só acertar isso aqui, alguém que me disse esses tempos assim, que estava tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, que não tinha essa pessoa não tinha nem coragem mais de crer em alguma promessa, ou de crer que Deus poderia ainda fazer algo bom, né? Mas eu quero dizer para você que a murmuração não vai te ajudar em nada, reclamar não vai ajudar em nada. Olha a palavra reclamar. Reclamar quer dizer você está clamando para que aconteça de novo algo ruim com você. E eu sei que você não quer que algo ruim aconteça. Eu sei que dentro de você tem uma fé, dentro de você tem uma esperança de você viver algo que Deus te prometeu, ou viver uma vida, sabe, uma vida de propósito, uma vida dentro do querer de Deus para a sua vida. E agora eu vou falar 3 consequências aqui, 3 consequências da murmuração, sabe? Você vai ver, seja bem-vinda Maísa, seja bem-vindo você que está chegando, você vai ver que a primeira consequência da murmuração e da reclamação foi que eles esperaram muito mais tempo. O tempo foi prolongado. O tempo do deserto deles, o tempo do deserto, quer dizer, o tempo daquela dificuldade, né? O tempo difícil deles era um caminho, o deserto, ele era um caminho que seria percorrido em 11 dias. Se você for pesquisar, você vai ver que o caminho que o povo de Deus ia passar pelo deserto durava apenas 11 dias, né? Mas esse caminho foi estendido para 40 anos por causa da murmuração. Então você vê isso? Sabe? Talvez você está crendo para algo, talvez você acha que algo está demorando, e de repente está demorando mesmo. Mas deixa eu falar para você, murmurar não vai resolver nada. Sabe? Eu estava pesquisando aqui a palavra murmurar. A palavra murmurar, ela quer dizer reclamar ou se queixar de algo de forma sutil ou não direta, né? Então é uma insatisfação. Sabe quando a pessoa está murmurando? Sabe quando ela está... eu falo assim, tá murmurando, a pessoa está resmungando, sabe? Isso é uma murmuração, é uma reclamação. E na Bíblia, nós vamos ver aqui na Bíblia, que no original, eu estava pesquisando no hebraico, né? Tem uma citação dessas palavras lá em Êxodo 16:2, que eu achei bem interessante, que fala que até a reclamação, a murmuração, é até vista aqui, num contexto geral, alguém que está se levantando, né? Está se levantando contra uma autoridade. Você crê que Deus é autoridade na sua vida? Você crê que Deus é soberano, que Deus sabe o que está fazendo? Se você crê nisso, então você não pode murmurar. Mas você deve falar, Deus, por que eu estou passando isso? Deus,
me ajuda, Deus me direciona no seu querer. Escuta bem, reclamar não vai te ajudar em nada. Reclamar só pode aumentar o tempo de espera. Então, uma das consequências da reclamação é demorar, prolongar o tempo de espera. Um caminho de 11 dias do povo de Deus. 11 dias. Em 11 dias eles estariam na terra que Deus havia prometido para eles. Eles tinham saído de um cativeiro, de uma escravidão, e eles agora estavam indo em direção à terra prometida. Um caminho de 11 dias, por causa da reclamação, por causa da murmuração, sabe? Um caminho de 11 dias levou 40 anos no deserto. Então, a primeira consequência da murmuração é prolongar o tempo de espera, né? Agora, uma outra coisa é pior ainda, né? Que é perder aquilo que Deus prometeu. Sabe? É possível que uma pessoa reclame tanto que perca de viver a promessa de Deus na vida dele ou na vida dela. Sabe? Deus não quer que você perca a sua promessa. Então, não reclame. E se você tem reclamado, peça perdão para Deus agora. E a partir de hoje, pare de reclamar. Eu sei que pode acontecer quando você está desenvolvendo a sua fé. Ou então situações acontecem que às vezes você reclama, ou você murmura, ou resmunga, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, vou falar pela terceira vez. Reclamar, murmurar, não vai adiantar em nada. Não vai adiantar em nada. Agora, crê no plano de Deus. Crê que Deus está agindo na sua vida. Crê, sabe, que você cultivar uma atitude de fé, de gratidão, crê que Deus vai fazer, é o que vai mudar a sua história, que vai mudar a nossa história. Então, uma primeira coisa, quando se murmura, pode se prolongar o tempo de espera. Uma segunda coisa, pode perder a terra prometida. Sabe? A Bíblia mostra aqui que uma geração que murmurou, ela não pôde entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb, que demonstraram um espírito diferente. E é esse o versículo aqui de hoje. A Bíblia diz em Números capítulo 14, versículo 24, porém o meu servo Caleb, nele se encontrou um espírito diferente, e ele perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Você está vendo? Em Josué e Caleb, a Bíblia mostra que foi encontrado um espírito diferente. Sabe? Eles seguiram com integridade. Então, eles seguiram com integridade ao Senhor e eles vão entrar, né? Essa é a promessa de Deus. Eles vão entrar na terra que eu prometi e os seus descendentes também vão receber. Olha lá, 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que fez isso com Josué e Caleb, o mesmo Deus que honrou a fé de Josué e Caleb, também vai honrar a sua fé. Se você parar de murmurar, se você parar de reclamar, você vai ver que Deus não vai te permitir perder a promessa que Ele te fez. Escute que naquela época Deus estava trabalhando por eles de uma maneira sobrenatural. Deus estava cuidando deles no deserto. Deus estava dando roupa para eles, Deus estava dando comida para eles, Deus estava suprindo toda a necessidade básica deles. Né? No deserto, Deus supre a tua necessidade básica. Né? E Deus estava direcionando eles para uma terra prometida, uma terra de abundância, uma terra de grande prosperidade. Sabe? E Deus está fazendo isso com pessoas que estão aqui, naquela mesma situação. Você sabia que as roupas Deus proveu para eles? Você sabia que a alimentação Deus proveu para eles? Isso é o quê? A necessidade básica do ser humano. Mas Deus estava levando eles para algo maior. Assim como você. Talvez você está numa fase agora que Deus está sendo provido para você só o básico, as suas necessidades básicas. Né? Mas não murmure. Talvez você está passando por essa fase, né? Que Deus está provendo o básico. Mas hoje a tua história pode mudar. Sabe? A qualquer momento Deus pode mudar a sua história, a sua trajetória. E Deus pode te levar para essa terra onde mana leite e mel, sabe? Essa Canaã, né, celestial que nós queremos, né, ir com Jesus, né, ela também pode começar a ser desfrutada hoje de uma maneira espiritual. No céu,
No céu você não vai precisar ser curado. No céu você não vai precisar provisão financeira. Lá no céu já está tudo perfeito. Você precisa aqui e agora. E sabe, isso é uma falta de entendimento. Tem pessoas que não entendem que Deus é um Deus que cuida de nós, que provê enquanto nós estamos nessa breve passagem aqui na terra. Lá em 3 João, quando fala, oro pela tua prosperidade, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. A ideia ali daquele versículo, daquele texto, ele quer dizer, Deus quer que nós tenhamos uma viagem rápida e bem-sucedida. Você está ouvindo isso? Então, reclamar não vai te ajudar em nada. Mas você ter um espírito diferente, falar, vai acontecer. Sabe, eu creio naquilo que Deus me prometeu. Sabe, e tem momentos também que tem um espírito de incredulidade, fica tentando atacar a sua mente, que você precisa jejuar, você precisa se consagrar, você precisa passar por tempos de adoração diante de Deus. Sabe, adoração é algo muito importante e o jejum expulsa a incredulidade. Se você está batalhando com a incredulidade, se está vindo muitas dúvidas na sua cabeça, então não murmure, mas fala assim, eu vou tirar um tempo de jejum então. Como que é esse jejum? Só beba água por 12 horas, por exemplo, né? Da meia-noite ao meio-dia, ou das 6 da tarde até 6 da manhã, né? Eu já tenho falado com vocês várias vezes aqui, mas o jejum expulsa a incredulidade, sabe? Então, escuta bem, eles perderam a terra prometida por causa da murmuração, né? Agora, em Josué e Caleb, eles confiaram em Deus, e mesmo diante dos desafios, que parecia ali impossível, né? Eles acreditaram que com Deus era possível viver, conquistar aquela promessa que Deus mesmo havia feito, e eles viveram. Você vai ver que Caleb, até quando ele já estava avançado em idade, ele desfrutou de promessa de Deus e possuiu uma terra que Deus havia prometido para ele. Agora, uma terceira consequência aqui, nós vamos orar, né? Você vai ver essa consequência, na verdade, é bem grave, que por causa da murmuração também, né, eles tiveram constantemente enfrentando enfermidades, né? Então, isso trouxe a Bíblia fala de serpentes venenosas no deserto, né, que causou a morte de muitos, e outras situações também. Então, é possível também, por causa da murmuração, hoje até a ciência já diz, uma pessoa que reclama demais, isso pode afetar a saúde física dessa pessoa, né? Então, uma pessoa que reclama demais, isso pode gerar doenças psicossomáticas, né? Que começam na mente, começam ali na psique humana e pode afetar o corpo físico. Então, a reclamação só vai te prejudicar. Mas você não vai prejudicar não, por quê? Porque a partir de hoje Deus está te dando essa instrução, não reclame. Você pode passar situações difíceis, pode estar passando alguma coisa agora, não interessa. Você precisa ficar firme, sabe? E saber que você não está sozinho, sabe? Deus está com você. E se você orar, Deus responde. Talvez você não tenha experiência de resposta de oração. Sabe o que Deus está falando para mim aqui agora? Pessoas que estão aqui que não têm experiência de resposta de oração. Mas eu tenho certeza que se você orar, e nós vamos orar aqui agora, Deus vai falar com você. Deus vai agir na sua vida, sabe? Deus vai... Tem pessoas aqui que você hoje vai ver o agir de Deus na sua vida. Hoje mesmo você vai ver o agir de Deus na sua história. Sabe, eu não creio que Deus quer responder só a minha oração ou a oração de alguém. Eu creio que Deus também quer responder a sua oração. E a primeira coisa é, tenha Jesus como Senhor da sua vida, expulsa esse espírito de incredulidade, essa murmuração, porque Deus vai fazer coisas na sua vida. Escuta bem, 3 consequências da murmuração nós falamos. O tempo de espera pode ser alongado. Você pode esperar um tempo maior do que deveria por causa da reclamação, da murmuração, né? Então, tem prova na nossa vida que já era para ter terminado. E muitas vezes nós reclamamos. Aí a gente fica mais tempo naquela situação difícil, sabe? Eu recebi uma palavra uma vez, eu cheguei num culto e veio uma profeta na minha direção assim. A profeta veio na minha direção e ela falou assim, eu sou fonte e em mim não tem deserto nenhum, né? Deus é fonte e nele não tem deserto nenhum. Alguma palavra assim, tem que ajustar aí, mas ela estava falando assim, que Deus é a fonte e em Deus não tem falta, em Deus não tem deserto,
né? É claro que nós passamos tempo de deserto, tempo de espera, né? Tempo de espera, tempo de preparação, né? Tempo de preparação, mas Deus é a nossa fonte. Até nos desertos, até nas situações difíceis que nós passamos, a gente não vai passar seco. Por quê? Se você buscar Deus, Deus vai te encher. Eu não sei se você tem a experiência de fazer um jejum ou de consagrar a sua vida, mas você deveria fazer isso. Sabe, eu vou falar, é uma coisa diferente. Você pode estar passando o que for, mas você se sente cheio por dentro. Sabe, tem uma água que jorra do trono de Deus e começa a te encher, começa a te fortalecer. Sabe, é tão poderoso você buscar a Deus, você consagrar a sua vida. Sabe, eu declaro que Deus vai está te dando saúde espiritual, Deus está te dando saúde emocional. E não importa a situação que você está passando, sabe, se Deus está com você, não tem como você viver um deserto. Escuta bem o que eu estou te falando. Estou falando espiritualmente. Você pode passar do lado de fora o que for, mas dentro de você tem água. Dentro de você tem agir do Espírito Santo. Sabe? Se você olhar externamente, se externamente pessoas olharem para você, vão falar, ele está num deserto, ela está num deserto. Mas se você está com Deus, você passa por isso diferente. E Deus não quer que pessoas que estão aqui reclamem. Que pessoas que estão aqui murmurem. Sabe? A reclamação só vai atrasar o seu tempo de espera. Você está entendendo? Um caminho que era para ser percorrido em 11 dias, levou 40 anos. Tem coisa que é processo e tem coisa que é resultado de murmuração, de reclamação. Deus está falando com alguém aqui. A segunda coisa, quando murmura, perde a terra prometida. Corre o risco de perder a promessa de Deus. A Bíblia fala que um povo, uma geração inteira, ficou perambulando pelo deserto por 40 anos. E sabe qual foi a consequência? A geração que murmurou e não pôde entrar na terra prometida, né? O mesmo número de dias que eles espiaram a terra, né? Esse mesmo ano, por 40 dias, de 40 dias, Deus deu para eles, mas eles ficaram 40 anos no deserto, né? Eles ficaram 40 anos no deserto, isso significando a cada dia que a terra foi espiada. Eu tinha separado um versículo aqui, mas quer dizer, o tempo foi muito prolongado. 11 dias eles poderiam ter passado pelo deserto e chegado na terra prometida, mas por causa da murmuração, lembrando de coisas da época passada, coisas de quando estavam escravizados, né? Então, isso veio uma consequência. Então, a reclamação tem uma consequência, porque as palavras são poderosas no mundo espiritual. As palavras são poderosas no mundo espiritual. Sabe? Separei um versículo aqui com vocês, mas é o suficiente. Vamos orar? Vamos orar? Aí onde você está agora, coloca, eu tenho meu pedido de oração. Uma terceira coisa que nós falamos também, né? Reclamar aumenta o tempo de espera. Reclamar pode fazer uma pessoa perder as promessas de Deus. E a reclamação, a murmuração, também pode causar enfermidades, né? Nem sempre a enfermidade é por causa disso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas muitas vezes isso também tem influência, né? Às vezes a pessoa ficou doente porque não cuidou da alimentação. Porque você ainda tem um corpo físico. Nós somos espírito, alma e corpo. Essas três dimensões precisam do cuidado, né? Agora, tem pessoas que então não cuidaram da alimentação, ou não cuidaram de noites de sono bem dormidas, que isso é importante, né? Agora, tem questão também que é diretamente espiritual, são batalhas espirituais. Então, tem toda essa questão. E tem questão também da alma, pessoa que reclama demais pode afetar até o corpo físico, né? Então, eu tenho uma outra palavra que eu falo sobre isso, e eu quero falar mais sobre isso, porque hoje, a hora que eu estava me preparando aqui para falar com vocês, Deus estava falando comigo que pessoas aqui estão recebendo palavra, mas estão perdendo a palavra. Por quê? Por duas coisas: reclamação e falta de agir com aquilo que Deus falou. Por exemplo, se Deus falou que você vai ser um empresário, ou se Deus falou que vai te prosperar, se Deus falou que você vai ser um pregador, você precisa começar a ler a Bíblia e orar,
né? Se Deus falou que você vai ser um empresário, você precisa começar a ler algum livro, se preparar, ver alguma coisa que você gosta para você fazer, alguma coisa, algum problema que Deus tem te dado capacidade de resolver. Se Deus falou para você uma profissão, você precisa estudar nessa área, entendeu? Então escuta bem, duas coisas que Deus está me dando: reclamação e também agir conforme a palavra que foi liberada. Você está ouvindo isso? Tem várias formas de Deus cumprir promessas, mas muitas vezes nós vamos precisar agir segundo a palavra, né? Agora tem coisas também que Deus abre a porta e vem na sua frente. Deus faz isso também, né? Tem oportunidades, como se diz, caiu no colo. Na verdade não é que caiu no colo, é que foi um agir de Deus. Vamos orar? Se você não colocou ainda, coloca: eu tenho meu pedido de oração, e eu vou cancelar aqui agora toda palavra maldita, dita por você, ou dita por alguém a seu respeito. Eu declaro cancelada agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. A tua palavra tem nos dito hoje que em nós precisamos ter um espírito diferente. Assim como em Josué e Caleb foi encontrado um espírito diferente, nós também pedimos que o Senhor nos ajude, que essa graça seja derramada sobre nós. Pai, libera o teu poder agora sobre cada um que está aqui. Pai, libera agora um espírito de fé, um espírito diferente, e eu me levanto agora, na autoridade do nome de Jesus, contra todo espírito de incredulidade. Todo espírito de incredulidade bate em retirada em nome de Jesus, e todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha fortalecer a mente, fortalecer o coração, fortalecer o corpo físico de cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Você que está com dor no joelho, você que está com dores no joelho, você que está com dor nos ossos, eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Ontem no culto, Jesus curou 2 pessoas instantaneamente. E fora já as palavras que foram liberadas, né? Já temos alguns testemunhos, né? E hoje aqui também Jesus continua curando e Jesus continua falando. Pare de reclamar, e Jesus está curando pessoas aqui dos ossos. Olha que o Espírito Santo me fez lembrar agora aqui. Ó, a reclamação pode afetar a estrutura do corpo de uma pessoa, pode afetar os ossos, né? A Bíblia fala que palavras ali erradas podem afetar até os ossos, né? Na verdade, sabe, eu não gosto muito de falar de essas coisas de inveja, porque tem gente que entende isso de uma forma totalmente errada, sabe? Mas eu não sei se Deus me chamou para isso. Agora, eu sei que Deus me chamou para isso, na verdade, mas falar com sabedoria. Tem um versículo que fala: a inveja seca até os ossos, né? Agora, escuta bem, se você ficar colocando esse negócio de inveja na sua cabeça, você pode virar uma pessoa vitimista. Isso pode te prejudicar, né? Olha lá, olha aqui o versículo de Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, sabe? Eu tive uma visão de uma estrutura óssea aqui. Então, se você está invejando alguém, sabe? Às vezes a pessoa não quer admitir. Se você está invejando alguém, você precisa usar sua autoridade e expulsar essa coisa ruim da sua vida. Agora, se alguém está invejando você, se coloca em oração, vai jejuando, orando, porque Deus vai te proteger. Eu sei que a inveja afeta sim. Afeta sim. Quem fala que não afeta é que não sabe o que está falando. Agora, a inveja afeta sim, porque uma pessoa que inveja a outra, ela fica trabalhando para tentar prejudicar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que é ruim, atrapalha, né? Pode atrasar, pode paralisar uma pessoa, essa coisa de inveja. Mas se você estiver fortalecido no Espírito, né? Se você estiver fortalecido em Deus, se você estiver cuidando da sua mente, da sua alma também, sabe? Até isso Deus pode usar para te levar a crescimento, te levar a avançar. Você está vendo? Então, é uma palavra para alguém que está aqui. Então, se você está sentindo inveja de alguém, então expulsa esse negócio ruim da sua vida. O que é inveja? Normalmente a inveja não é sobre o que alguém tem, pode ser pelo que tem também. Mas a pior inveja é sobre o que a pessoa é, né? Então,
o que a pessoa é. Às vezes você fala, nossa, mas eu não tenho muita coisa. Por que a pessoa está me invejando? Pois é, ela inveja a identidade. Uma pessoa que tem inveja, eu não gosto de falar desse tema que Deus está me dando aqui agora. Uma pessoa que tem inveja, é porque ela não entendeu ainda que Deus tem um plano específico para ela, um plano específico para ele. Você está vendo? Então, quer dizer, ela não entende que Deus é específico, que Deus tem um plano específico e quer viver o plano que Deus tem para o outro. Então, sabe, isso aí é uma ignorância, uma falta de inteligência, uma falta de maturidade. Por quê? Porque para cada um Deus tem um propósito. Escuta bem, Deus não enviaria uma pessoa aqui para a Terra sem um propósito. Então, cada um tem um propósito específico. Então, viva o propósito que Deus tem com você. Eu vivo o propósito que Deus tem comigo. Você entende isso? Então, tem duas coisas aqui. Se você está sentindo inveja de alguém, entenda que Deus tem algo específico com você. E o seu lugar no mundo, o seu lugar na terra, ninguém pode ocupar. Esse lugar é seu. Agora, tem uma outra coisa. Se alguém está invejando você, não vai ficar com esse pensamento, estão me invejando. O que você tem que fazer? Você tem que batalhar espiritualmente e vencer. Cuidar da sua alma. Sabe? Eu vou falar uma coisa para você. Tem que ser mais violento no espírito. Você precisa estar mais em oração, entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Se você está na vontade de Deus, a inveja pode sim ter te incomodar, pode tentar te atacar alguma coisa ali, até no corpo físico, às vezes as pessoas sentem, né? Mas sabe, se você anda com Deus, ou qualquer pessoa que está na terra, está em batalha, né? Alguma coisa está. Agora, se você anda com Deus principalmente, você vai ter que saber lidar com isso de uma forma espiritual. E como que é isso? Você tem que estar em oração, em consagração, em jejum. E o que vai acontecer? Isso também vai fortalecer você e também cuide da sua alma. Leia um bom livro, sabe? Um bom livro que fala sobre a mente, que fala sobre as emoções, que fala sobre coisas da vida. Uma coisa que vai, sabe? Que vai te inspirar. Então, eu creio que essa é uma instrução de Deus para pessoas que estão aqui. O coração em paz dá vida ao corpo, né? Mas a inveja apodrece os ossos. Você vai ver que eu não falo muito desse tema aqui no canal, mas Deus estava me dando aqui agora, então eu creio que vai ter um bom proveito para você. Então, fica com esse entendimento, com essa palavra, em nome de Jesus. Deus tem algo específico com você, então não precisa ter inveja de outra pessoa. E segundo, se você está invejando alguém, agora se alguém está tendo inveja de você, não interessa também, você vai continuar buscando a Deus, vivendo o que Deus tem com você. E por quê? Por que em oração? Porque em oração Deus vai te dar uma estratégia, em oração Deus vai te fortalecer. E até quem tenta te prejudicar, se você está no plano de Deus, até quem tenta prejudicar está contribuindo com você. Você sabia disso? Então aproveita, porque essa aqui eu quase não falo desse tema aqui no canal, né? Pode ver que é raro eu falar sobre isso aqui, né? É isso, pessoal. Então, sabe, continua em fé, continua falando algo bom vai acontecer hoje, sabe? Continua, pega o seu caderninho aí, escreve as promessas de Deus, sabe? Escreve a promessa aí e fala, Deus, eu estou crendo nesse negócio, parece impossível, mas Deus vai fazer. Deus está protegendo a cada um aqui. Olha lá, Carla Andréia, Deus está protegendo. Sabe, se tem algum espírito de inveja agindo aí contra você, eu dou uma ordem que bata em retirada e seja destruído agora, em nome de Jesus. Você que está sem ânimo, você que está sem força, você que está aí com dores nos ossos, dores no joelho, eu declaro cura agora em nome de Jesus. E declaro proteção de Deus sobre a sua vida. Então continua na presença de Jesus, sabe? Eu sei que pessoas aqui que se destacam de alguma forma, né? Pessoa que destaca, às vezes acontece coisa contra você, mas vai dar certo. Já deu certo em nome de Jesus. Sabe, Deus é com você, Deus está te fortalecendo. Por isso que Deus te pôs aqui na oração, porque Ele está te fortalecendo. E se você orar, Deus vai fazer coisa impressionante com você, sabe? Você vai perceber que se você está andando com Deus, até quem tenta te prejudicar está sendo usado por Deus para te promover, para te abençoar. É desse jeito. Agora, se você tentar na força do braço, aí vai dar ruim para você. Então, confia que Deus vai te justificar, que Deus está te protegendo e que Deus também vai dar direcionamento certo, né? Deus vai falar, age assim, porque, né, às vezes Deus vai te dar uma estratégia para você sair de um problema aí. Então,
Recebe isso em nome de Jesus. Sabe, tem uma unção de cura aqui. Tem uma unção de cura aqui, cura da alma, né? Cura da alma. E também cura física. Eu declaro cura em nome de Jesus. Recebe dessa unção agora, em nome de Jesus. Eu recebo Carla Andréia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aí, você vê a cura da alma? A cura da alma é o quê? Deus falando, eu tenho um propósito com você, não abro mão dele. Deus tem um propósito específico com você. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Você está ouvindo aí? Deus não abre mão de você. Deus tem um propósito específico na sua vida. Deus tem um propósito específico na sua vida. Você está ouvindo isso? Sabe? Ele escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Você está ouvindo? Quando alguém quer viver a história do outro, está perdendo de viver a sua própria história com Deus. A própria história que Deus desenhou para você. Você está ouvindo? Sabe? Eu declaro que todo tipo de coisa boa vai chegar na sua vida. Sabe? Eu declaro você abençoado. Eu declaro que Deus vai te surpreender com bênção, Deus vai te surpreender com poder, Deus vai te surpreender com força. Deus está fortalecendo você espiritualmente, Deus está fortalecendo você em tudo, e você vai contar testemunho, você vai glorificar o nome de Jesus, sabe? E você vai ver que Deus vai fazer coisa poderosa na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Olha lá, é uma Judite Duarte chegando agora, então pega do começo, né? Pega do começo a oração, que eu creio que vai ser poderoso, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, ative as notificações. Se você puder, deixa o seu like aí agora. Aperta o joinha, por quê? Porque a mensagem vai chegar em mais pessoas, sabe? Mais alguém está precisando dessa palavra, dessa oração, e Deus vai pegar essas pessoas de surpresa, né? Então, deixa aí o seu like, aperta aí o seu like, o joinha aí, para chegar em mais gente essa palavra, né? E se Deus colocar no seu coração alguém, compartilha essa palavra com essa pessoa, né? Compartilha aí, espalha o link para quem Deus colocar no seu coração, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até lá.